enquanto se sentam ou não sentam, vou já queimando tempo, se calhar. Baixo Alentejo, Andaluzia. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este pavilhão de inovação e tecnologia na Ovibeja, 40ª Ovibeja. Num dia 1 de maio é estranho estarmos a trabalhar, mas estamos neste caso, a participar neste seminário que a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a Simbal, organiza, intitulado Território Sustentável, Modelos Inovadores para a Sustentabilidade de uma Região. E temos 4 intervenções muito interessantes. Isto não são palavras, desde sempre são muito interessantes e eu, pelo que tive a ocasião de me aperceber, de facto são interessantes. Saudar também quem, um dia 1 de maio, a esta hora, que nos quis agradar com a vossa presença, o interesse que estes temas representam, obviamente. Temos uma primeira intervenção que o Fernando Romba, o secretário executivo da Simbal, vai apresentar, que eu penso que será um conjunto de iniciativas promovidas pela Simbal na área da inovação, precisamente, e sustentabilidade territorial. Eu próprio tenho conhecimento de algumas e sei que vai ser muito interessante este apanhado que vai ser feito do excelente trabalho, e eu aproveito já o tempo de antena para dizer, mais uma vez, publicamente, não me canso de dizer, o excelente trabalho que a Simbal tem desenvolvido neste país, neste território. É um excelente exemplo de inovação, de proatividade, de dinamismo, um órgão ligado ao poder autárquico muito interessante. Uma segunda intervenção será assegurada pela Marta Cortegano, da ESDIM, Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste, que nos vai apresentar o projeto Terra Alimenta, a transição para um sistema alimentar territorializado. Eu tenho muito interesse em ouvir, porque acho que vai ser muito importante, muito relevante o que nos vai trazer de produção agrícola com base local e a importância que isso representa de todos os pontos de vista, económico, ambiental, de saúde, etc. Depois, uma terceira intervenção, a apresentação do projeto Raia. Temos aqui colegas da Andaluzia e, neste caso, o Ángel Blasquez Carrasco, da Agência de Gestão Agrária e Pesqueira da Andaluzia, da Junta da Andaluzia, que nos vai apresentar este projeto Raia, Rede de Apoio à Inovação Rural. Todas estas intervenções têm, como se vê, uma ligação à ruralidade, aos territórios de base local e, portanto, mais um nessa linha. E por fim, uma apresentação de um projeto fantástico, o Life Links Connect, pela Maria Navarro. Este projeto LIFE, financiado pelo programa LIFE europeu, pretende criar uma metapopulação genética e demograficamente funcional do lince ibérico, o lince pardinos. E é mais uma oportunidade para quem, alguns de vós sei que estão ligados a este projeto e, portanto, vão ouvir aquilo em que têm trabalhado e que têm desenvolvido, mas falo por mim, falo certamente por outros, será também muito interessante, tal como os anteriores, termos esta apresentação. E como se vê, é isto mesmo que é o desenvolvimento sustentável de um território, ou contribui para projetos tão diferentes que aqui vão ser trazidos. Muito obrigado, eu vou-me calar, vou-me sentar e depois vou tentar moderar. Muito obrigado. Então, bom dia a todas e a todos. Agradecer em primeiro lugar aqui aos nossos parceiros, agradecer ao André Matoso, que no Dia do Trabalhador veio trabalhar também, em vez de estar de descanso, e agradecer a vossa presença. Nós vamos passar aqui um pequeno vídeo sobre o Baixo Alentejo e depois faço aqui uma pequena apresentação. Vou tentar também ser o mais sintético para ficarem com uma noção mais ou menos do conjunto de projetos que estamos a desenvolver aqui na Comunidade Intermunicipal. Baixo Alentejo respira-se imensidão. Um imenso Alentejo onde cabe 1/10 de Portugal. Aljustrel, Almodóvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira são os 13 concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a maior do país.
Um território extenso, entre Espanha e o Algarve, onde o tempo teima em passar noutro ritmo, adaptado à aridez do clima, apesar da presença do grande rio do sul, o Guadiana. Talvez por isso, as gentes do Baixo Alentejo têm traços únicos, representativos da sua tenacidade e da sua perseverança. Características singulares que moldam a diversidade da paisagem e desenham tradições e saberes que se mantêm por gerações. Só assim foi possível perfurar a terra para encontrar um solo rico, subsolo esse que continua a ser um dos recursos minerais mais valiosos de Portugal. Só assim foi possível desenvolver sinergias entre a secura que o território dá e a produção agropecuária para desenvolver produtos como o vinho, o azeite, a água ardente de medronho, o mel, os enchidos e os presuntos, o queijo e as compotas que tão distintivamente são apreciados. Esta região é marcada também por um vasto património arquitetónico e cultural, desde sítios arqueológicos, frescos, castelos, igrejas, antigas minas, museus, pequenas vilas e aldeias que marcam a singularidade da paisagem. Paisagem marcada também pela planície sem fim, que se estende intacta até ao horizonte do olhar. Um olhar que se transforma à noite, onde o céu brilha mais do que em qualquer outro ponto do país. É no Baixo Alentejo que o canto encarna um forte sentido de identidade e pertença entre diferentes gerações. É aqui que as gentes dão vida a objetos inertes através do artesanato que mantém intacta a memória coletiva de um povo. É aqui que o vinho amadurece em talhas gigantes. É aqui que se guardam os maiores segredos de uma gastronomia simples, mas simplesmente genial. Por tudo isto, a mais vasta região de Portugal tem uma imensidão de razões para a conhecer e para a descobrir. É o Alentejo no seu estado mais intacto. Ora, só aqui, agora, a nossa apresentação, rapidamente. Baixo Alentejo, território sustentável. Este é cada vez mais o nosso objetivo, tentarmos manter o nosso território sustentável, e aqui a sustentabilidade não é apenas e só do ponto de vista ambiental, mas também naturalmente económico, social, e acrescentávamos aqui o cultural, porque nós temos uma forma muito própria, nós alentejanos, os do Baixo de uma forma, os outros de outra, mas temos uma forma muito própria também de estarmos no território, de convivermos. E nós temos hoje mais de 8.500 km² para menos de 115 mil pessoas. Portanto, aqui o nosso grande desafio é que, de facto, a questão demográfica, e desse ponto de vista entendemos que a qualidade de vida que nós temos, conseguindo mantê-la naturalmente, conseguimos manter os que cá estão e atrair para cá mais, que é esse o objetivo de nós todos, penso eu. Nós, aqui na questão da nossa sustentabilidade, tivemos o nosso Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Foi apresentado aqui nesta Ovibeja também, no mesmo espaço, há uns anos atrás. Já desenvolvemos algumas das ações previstas, nomeadamente num projeto que foi o Viver o Clima no Baixo Alentejo, financiado pelo EA Grants e desenvolvido em parceria com a EDIA. Estamos também agora noutros projetos que eu vou mostrar à frente também a aplicar algumas das ações previstas no plano. Estamos agora também numa fase que é a revisão do nosso plano de ação de mobilidade urbana sustentável para o Baixo Alentejo, o PAMUS. Está a ser revisto. A questão da mobilidade é de facto muito complicada aqui no nosso território. Somos poucos, estamos muito espalhados, temos que vencer muitos quilómetros. Vamos tentar suprir algumas das necessidades do território, nomeadamente com o transporte flexível, e o que estamos a fazer nesse plano é mesmo isso, é fazer ali um estudo detalhado relativamente ao plano ou transporte flexível para tentar cobrir algumas das zonas que estão a branco, chamemos-lhe assim, na oferta de transporte público rodoviário. Alguns dos projetos em que estamos desenvolvidos, este é um projeto financiado pelo Horizonte Europa, é o projeto Resist. São 56 parceiros de 15 países, portanto é um mega projeto, tem um financiamento de mais de 26 milhões de euros. Nós estamos num grupo que tem, o chefe de fila é a Catalunha, e estamos, para além do Baixo Alentejo, está também Puglia.
Portanto, no fundo, o projeto vai apoiar 12 regiões, nós somos uma dessas 12 regiões, em que está dividido com 4 regiões pioneiras. Portanto, uma do sudoeste da Finlândia, são o chefe de fila de um dos grupos, outra é a Dinamarca Central, a Catalunha, como eu já disse, e também o centro de Portugal. O projeto RESIST tem a ver também com a questão das alterações climáticas. Portanto, nós aqui, no nosso demonstrador, vamos focar essencialmente em algumas das nossas situações de risco, nomeadamente a questão das ondas de calor, a questão da seca e dos incêndios rurais principalmente, e criar também, do ponto de vista de inovação, um conjunto de alertas que permita avisar as populações de forma atempada para poderem socorrer-se das necessárias prevenções para evitar que haja, de facto, prejuízos humanos, essencialmente, e também materiais. Portanto, este é um dos projetos grandes em que estamos envolvidos, é um projeto que já vai no seu 2º ano e que estamos também a aguardar alguns dos desenvolvimentos do nosso chefe de fila, que é a Catalunha, para, no fundo, transpormos algumas das soluções que eles têm. Nós somos um dos chamados Digital Twins do projeto para transpor aqui para o nosso território. Vamos agora, no mês de maio, fazer uma formação, uma ação de capacitação com os nossos municípios, em parceria com outro dos parceiros, que é Itecons, que é de uma startup da Universidade de Coimbra, e é também parceira no projeto, portanto, muito direcionado para os nossos 13 municípios. Um outro projeto em que nós estamos também envolvidos, este financiado pelo POCTEP Interreg, é um projeto também que envolve um conjunto largo de parceiros de ambos os países, da Extremadura principalmente e do Alentejo, o Alto Alentejo, também da Beira Baixa e do Baixo Alentejo, e aqui a ideia é, de facto, criar aqui um núcleo transfronteiriço que permita apoiar as entidades para a criação de comunidades de energia. Portanto, é aqui o grande foco deste projeto, é o apoio às comunidades de energia. Relativamente na Simbal, nós vamos desenvolver um projeto piloto na nossa sede para criarmos uma comunidade de energia para autoconsumo, de forma a tentar depois transmitir esta nossa experiência, porque em Portugal, infelizmente, as comunidades de energia estão a custar a desenvolver-se e, portanto, a nossa ideia é percebermos aqui quais são as grandes dificuldades e os constrangimentos que existem para podermos depois também passar para os nossos municípios, municípios esses que no âmbito do Alentejo 2030 e no âmbito também da nossa ITI, do nosso Investimento Territorial Integrado, irão ter acesso a financiamento para criarem também comunidades de energia e, portanto, há esta necessidade de também aprendermos como é que se faz para podermos também passar e partilhar com os municípios do Baixo Alentejo. Um outro projeto em que também foi recentemente aprovado, portanto é um projeto financiado pelo Euromed, é o Fire Free Med, o FRED, em que aqui, mais uma vez, o foco também é na questão das alterações climáticas e nós somos parceiros neste projeto. Vamos ter uma verba para adquirir um drone, um sistema que permita, num projeto, numa zona piloto aqui do território, e que vai ser a freguesia de São Barnabé e a freguesia de Santana da Serra, são as freguesias mais expostas ali na transição para o Algarve, portanto, em termos de orografia e do preenchimento do território, em termos florestais, é onde existe maior risco. Vamos ali, em conjunto com a Proteção Civil e também com os corpos de bombeiros, criar ali uma situação que permite, de facto, dotar o território de instrumentos tecnologicamente mais avançados que permitam prevenir, por um lado, os incêndios rurais e, se em caso de incêndio, permita acompanhar em termos das dinâmicas do incêndio, portanto, com recurso a um drone, que também é um projeto que vamos também aprender com outros parceiros, nomeadamente do Mediterrâneo, para tentarmos aqui transmitir estes conhecimentos e tentar fomentar também aqui as novas tecnologias para apoio à questão das alterações climáticas. Irá ser criada uma plataforma, portanto a lógica, portanto, isto é tudo muito tecnológico também, em que permita também transmitir os diversos
os gabinetes de proteção civil municipais, à proteção civil subregional e também aos outros elementos da proteção civil, nomeadamente à GNR e ICNF, alguns das situações que permita mitigar estas questões dos incêndios rurais que, infelizmente, temos tido aqui alguns nos últimos anos. O ano passado foi em Odmira, tivemos também ainda ali um grande entre Ourique e Almodóvar, mas pronto, os incêndios rurais, infelizmente, tomaram uma dinâmica de tal forma, e também com a falta de habitantes em muitos dos montes, pessoas que antes habitavam naturalmente e preenchiam o território, cada vez há menos pessoas a habitar, cada vez há menos gado, portanto, torna-se aqui uma situação recorrente, e os incêndios, quando iniciam, de facto, uma força e uma dinâmica totalmente diferente do que era aqui há uns anos atrás. Um outro projeto em que também estamos envolvidos é também financiado pelo POCTEP Interreg. Este é com três regiões de Espanha, no caso a Extremadura, a Galiza e penso também que a Andaluzia. Vão estar também colegas de outras CIMs do Alto Minho, da Beira Baixa, e somos nós aqui do Baixo Alentejo, e aqui o que tem também a ver é com a capacidade, especialmente muito direcionado para os municípios, para os nossos pequenos municípios rurais, a transposição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para o funcionamento, chamamos-lhe assim, e o dia-a-dia dos municípios. Portanto, este é o nosso desafio, tentarmos também dotar os nossos municípios de conhecimento e trabalharmos também muito focados na questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pronto, da parte da comunidade intermunicipal, estes são alguns dos que estamos envolvidos. Outros, vamos aqui ouvir os nossos parceiros que possam também, nomeadamente o Terra Alimenta, o Raia e o Lince Connect, também é projeto em que somos parceiros, mas temos aqui os colegas que vão agora passar a palavra aqui à Marta, que vai falar sobre o nosso Terra Alimenta. Agora sim? Okay. Bom dia a todas e a todos, e antes de mais muito obrigada também por este convite à Simbal e à organização para estarmos aqui hoje também a apresentar este projeto que o fazemos em parceria, junto com, aliás, numa parceria alargada que vou já referir também quem são todos os nossos parceiros. Este projeto é o projeto Terra Alimenta, transição para um sistema alimentar territorializado. E antes de mais, falar-vos do desafio. Portanto, o que é que nós pretendemos e como principal objetivo deste projeto será o desenvolver as bases para o desenho participado e a implementação daquilo que chamamos uma bacia alimentar ou um sistema alimentar territorializado a partir das cantinas de restauração coletiva. E antes de mais, se calhar só uma pequena introdução de porquê esta ideia e porquê é que estamos a fazer isto, não é? Vivemos num mundo hoje em que percebemos que os desafios da produção alimentar versus outros desafios, grandes desafios societais, a começar pelas alterações climáticas e muitos outros, são desafios que estão em cima da mesa e que nos fazem pensar todos os dias como é que vamos lidar, não é? Temos sempre aquela questão, a população mundial está a aumentar, em 2050 será muito maior, precisamos cada vez mais, supostamente, fazer mais produção alimentar, que ela seja mais eficiente, mas ao mesmo tempo os solos estão cada vez mais degradados, cada vez temos menos água em quantidade e em qualidade. Portanto, e isto deixa-nos assim neste desafio um pouco difícil. Como é que conseguimos fazer isto? Como é que somos eficientes a produzir? E este é um dos desafios que temos em cima da mesa. E depois, se este desafio já os tínhamos e os sentíamos há alguns anos, depois de repente vem uma pandemia, depois de repente vem uma guerra e começamos a sentir quão dependentes nós somos e frágeis ao nível da produção alimentar, não é? De repente aumentam os preços dos adubos, dos fertilizantes, dos cereais, tudo está mais caro, como é que nós vamos fazer a alimentação? Toda a produção, o sistema alimentar é globalizado e, portanto, pode parecer quase naif. Agora, um sistema alimentar territorializado no mundo globalizado, será isso possível? É uma questão que nós pomos aqui em cima da mesa.
Mas por isso mesmo a questão da bacia alimentar e a questão das cantinas é extremamente pertinente. Porquê? Porque há alguma parte da nossa alimentação, e nomeadamente o que é a alimentação dos nossos filhos ou dos nossos netos, que é garantida pelo Estado. Não é? Que são os municípios que têm esta responsabilidade. O que quer dizer que há um mecanismo de políticas públicas que pode trabalhar aquilo que nós colocamos nos pratos da população mais vulnerável, que são as nossas crianças, mas, por exemplo, se formos também para a questão dos lares, as instituições sociais, também dos idosos. Ou seja, na verdade, nós podemos ter políticas públicas que assegurem tudo o que está relacionado com a produção alimentar da população mais vulnerável e podermos controlá-la um bocadinho melhor. Portanto, esta é uma primeira questão, não é? Que é uma questão de resiliência alimentar. Okay? Não somos aqui naivos de achar que agora vamos mudar o mundo e passamos a produzir tudo aqui, conseguimos ter tudo aqui, nomeadamente no Baixo Alentejo e com algumas das limitações. Sabemos que temos um Baixo Alentejo com água e regadio e temos outro Baixo Alentejo com graves problemas de seca, mas mesmo dentro do que são as nossas limitações, a verdade, e por isso temos uma Ovibeja e toda esta uma feira e muitas outras aqui no território, não é, que evidenciam a produção de qualidade que existe no local. Pergunto eu, quanto é que fica dessa produção? Tem a ideia? Já vamos ver, porque estudámos isso e o que é que, na verdade, nós temos nas cantinas a esse nível. O outro nível não é só a produção e a quantidade, é também a qualidade. Porque se é verdade, e nas questões da necessidade de alimentar o mundo se fala muito que há 800 milhões de pessoas a morrer à fome no mundo, a verdade é que há o dobro das pessoas que morrem por doenças que, na verdade, estão associadas à alimentação que têm, mas é o contrário, não é? São as doenças... A maior parte de todas as doenças, hoje em dia, das quais nós morremos, estão associadas à má qualidade da alimentação. E não porque comemos pouco, é porque comemos muito, demais e mal. Ou seja, esta questão também se torna muito interessante quando discutimos estes aspectos de produção, porque é verdade que há falta de alimentos no mundo, se há meio mundo que anda a comer o dobro dos outros, não é? Ou muito mais, e quando, por outro lado, temos cerca de 30% de desperdício na produção alimentar, seja ao nível da produção dos agricultores, no transporte, até depois à sua comercialização. Isto quer dizer que um agricultor basicamente passa 121 dias por ano que podia estar parado em casa, não é? Porque 1/3 do que ele está a produzir, na verdade, vai ser desperdício. Portanto, se ele fosse completamente eficiente, tínhamos ali 120 dias que, como quem diz, que está a trabalhar para nada, porque 30% desse alimento se perde. Então, todas estas componentes são extremamente interessantes e as cantinas são, neste aspecto, uma excelente medida e forma de trabalhar, não só porque põem a comida na mesa, não é, destas pessoas, mas também porque criam literacia alimentar. Estão a fazer a educação de como estas pessoas poderão vir comer no futuro. Portanto, é aquele momento em que não só nós podemos ter as ferramentas para trabalhar e dar e pôr na mesa aquilo que nós achamos que deveria ser o mais equilibrado, o mais saudável e o mais sustentável na sua produção, incluindo ela vir da maior proximidade possível, como, além do mais, estamos a garantir a sua educação e tentar que no futuro também se alimentem de forma diferente. Isto fica na introdução de porque é que estamos a fazer isto, ok? Porque é que criámos este projeto. Este projeto, então, é um desafio que envolve a ESDIM, a Simbal, Rota do Guadiana, Terras do Baixo Guadiana, Alentejo 21 e Terras Dentro, ou seja, todos os grupos de ação local deste território. Mas depois temos também parcerias de experiências piloto, onde se junta a Câmara Municipal de Mértola e a Terra Sintrópica, que já estavam a desenvolver esta ideia de rede alimentar local. Junta-se depois Ourique, que já está a fazer e já implementou agora no mês de abril um primeiro piloto para experimentar, ver como funcionaria, tentarem algumas das hipóteses aqui em estudo, e agora até já fora de projeto o município de Castro Verde, que está também a querer e ainda implementar no mês de maio também o seu piloto. Temos vários parceiros informais e colaborações externas, como o Chamar o Futuro e a Universidade de Évora, e é financiado pelo PDR. Então, temos aqui várias fases, eu vou rapidamente explicar para tentar não ser também muito maçuda, mas depois no final podem fazer também algumas perguntas. E começamos por tentar perceber então o que é que temos, ou seja, uma fase de caracterização, onde fomos fazer o levantamento da informação técnica das cantinas, ou seja, ao nível do mercado social, para 12 dos 13 municípios, há um município que não conseguimos ter resposta, mas 12 dos 13 municípios conseguimos ter as respostas e, portanto, saber exatamente o que é que está a ir para as cantinas, e ainda 8 equipamentos sociais da região que também responderam.
temos um aspecto muito positivo no Baixo Alentejo, é que 95% fazem gestão direta. Ou seja, isto seria muito mais difícil quando não é feito gestão direta das cantinas e temos serviço de catering. Portanto, este desafio para nós começa para já, não é impossível quando já começamos bem, pelo facto de ter 95% de gestão direta. E o que é que temos aqui que é interessante, e isto também são dados interessantes para os produtores, porque quando começamos a ver a escala, começamos a perceber que isto não só é possível, como é interessante. Nós temos 1.445.000 refeições servidas anualmente, portanto, e estamos a falar de um território de baixa densidade, não é? Em que são necessárias, por mês, 12 toneladas de hortícolas, 14 toneladas de fruta, 12 toneladas de tubérculos, que é quase tudo batata, e vejam, atenção aqui à quantidade, é um bocadinho... E apenas 1 tonelada de leguminosas, não é? Quando temos, como vimos ontem fizemos uma degustação também associada a este projeto, temos o grão de ervidel, temos aqui produtores que poderiam ter mais leguminosas e trazê-las para as cantinas, é uma proteína essencial e este é um dos aspectos que vamos tentar melhorar também com este projeto. Sendo que apenas 2,4% de tudo isto é proveniente de produção local. Não é? Portanto, este é um dado que nos deve levar aqui a refletir, porque podemos dizer que não há, mas há. Nós sabemos que há produção, portanto, e depois vamos fazer o contrário, vamos também levantar a produção, mas também sabemos que, por exemplo, muitos dos pequenos produtores com quem falamos não produzem mais exatamente porque têm medo do escoamento. Ou seja, se nós conseguirmos cruzar os dados, se por um lado temos esta necessidade e depois temos as duas coisas. Temos produtores que produzem e exportam tudo, não é? Que vendem para outros locais e vai tudo para fora. E por outro lado temos outros pequenos produtores, e nomeadamente até no setor do biológico, que seria muito mais interessante porque a questão de saúde aqui também é muito importante, que não arriscam produzir mais porque pensam que não têm mercado. E este pode ser outro fator muito interessante. Foi feita também foram avaliadas estas emendas para perceber de que forma o seu grau de adesão à dieta mediterrânica, sendo que 15% dos planos de emenda foram classificados como não aceitável, portanto temos claramente de trabalhar com estes municípios para melhorar, 55% como aceitável e 30% como bom. Por fim, 30% das entidades estão a implementar estratégias ou políticas de minimização do desperdício alimentar, o que é bom, mas queremos mais, não é? Depois, ao nível do desenvolvimento da base de dados da produção local, foi elaborado também este questionário, que foi dirigido aos produtores. Obviamente não conseguimos chegar a todos, mas foi já bastante interessante. Foi feito através destes inquéritos, em que 88 explorações agrícolas responderam de 11 dos 13 municípios, e conseguimos fazer também estes dados, que ainda estamos a trabalhá-los para ter todos os dados da produção, que vai ser interessante então para fazer o desenho desta bacia. A partir daqui, o que é que começámos a fazer? Então, temos esta ideia, precisávamos de fazer estes diagnósticos, mas a questão é que para a maior parte dos intervenientes, dos stakeholders, isto é ainda muito estranho de se fazer. Ou seja, nós não conhecemos, começamos a falar com todos e todos nos dizem isto é impossível, isto não dá, isto não é possível de se fazer. E nós sabemos que é possível. Porquê? Porque há outros municípios que estão a fazer, há outras regiões que estão a fazer, há outras cidades que estão a fazer, em Portugal e na Europa com as mesmas regras que nós. Portanto, aquela questão de isto não dá, não é? Se outros fazem, nós podemos fazer. O que é que precisávamos? De aprender. Então, todo este projeto foi muito montado nesta ideia de inspiração e aprendizagem. Portanto, coletar os dados, para depois, no final, e lá chegaremos, o que queremos é fazer este desenho da bacia, mas, no entretanto, o que estamos a fazer é a aprender como é que isto se pode fazer. Começámos, então, por este workshop de lançamento, em Beja, faz agora um ano, em que chamámos... Foi uma ação muito participada, tínhamos aqui a sala completamente cheia e foi o objetivo divulgar o projeto, metodologia, mas também inspirar a comunidade para perceber que isto é possível de ser feito. Portanto, partilhámos resultados de alguns projetos de referência e trago aqui principalmente a questão também dos projetos da Inloco, do Prato Certo, que foram também extremamente inspiradores para este processo, mas também as dinâmicas que já estavam a ser desenvolvidas em Mértola, e fizemos esta dinâmica do backcasting, que é imaginar um futuro completamente positivo. Se pudesse ser tudo idealmente, como é que seria? E depois pensarmos o que é que precisamos de fazer para chegar lá, não é? Que esse futuro positivo é possível. Promovemos, então, a aprendizagem colaborativa, conhecendo o ponto de partida dos stakeholders que lá estavam, relativamente aos seus hábitos alimentares, preferências, crenças limitativas. Fizemos várias dinâmicas. E depois continuámos daí para a frente sempre a reunir-nos regularmente, já com um grupo que vai alargando, e é interessante
temos várias pessoas interessadas e todas as ações têm estado esgotadas, portanto é muito interessante ver que há mesmo este interesse da região em participar no projeto. A seguir passámos para um workshop de liderança criativa e de desenho de modelo de governança, pensar como é que nos conseguimos organizar para poder fazer isto, mapeando os stakeholders, mas também promovendo a responsabilização de todos. E quando eu digo todos, é mesmo todos, porque neste projeto vêm as cozinheiras das escolas, as auxiliares, os vereadores das câmaras, produtores, pessoas responsáveis de associações de agricultores, técnicos, pessoas da área da educação. Temos aqui todos os stakeholders que podem influenciar, porque para isto resultar, nós tanto precisamos que um município decida que isto é uma política pública e vou fazer porque eu acredito que isto é o melhor para o meu território, como precisamos que a auxiliar que vai pôr o prato na mesa colabore e também esteja a incentivar e a ajudar o projeto. Portanto, aqui esta questão de compromisso e qualidade de cooperação é essencial. Fomos fazendo então estes workshops com mergulhos na realidade positiva e inspiradora, conhecendo estes projetos mesmo ao vivo, indo lá, percebendo o que é que se está a fazer, como o caso, por exemplo, da Horta do Cumbral, em Santana de Cambas Mértola, o projeto Cozinha da Avó, o Centro de Agroecologia e Regeneração da Terra Sintrópica. Fizemos esta análise de campo de forças, as crenças limitadoras, que é muito interessante quando nós perguntamos as crenças limitadoras, é, por exemplo, se nós perguntarmos a alguém, mas acha que isto é possível fazer? E a pessoa começa logo a trazer para cima da mesa tudo o que acha que não vai dar para fazer. Do género, a contratação pública não permite. Isto não é possível porque a contratação pública não funciona assim. Ok, mas há outros municípios que fazem. Têm as leis da contratação pública, não é? Então é o desmanchar e irmos para trás. Então vamos lá perceber como é que eles fazem, porquê, como é que é possível. Fomos então a Torres Vedras, e este sim um local extremamente inspirador, porque temos aqui uma vereadora, hoje em dia é Presidente da Câmara, mas quando começou este processo foi uma decisão da vereadora que tinha este pelour, que um bocadinho contra todos e contra todos decidiu que aquilo era prioritário no seu concelho, que queria fazer, e por isso foram buscar a equipa certa, as aprendizagens, mudaram o que foi necessário para garantirem que tinham um concelho 100% local. Não é? Então foi feito, aqui aprendemos imenso. Vou passar assim só algumas aprendizagens importantes. As emendas aqui são sazonais, focam-se em produtos de época, principalmente biológicos, todos adquiridos localmente, tudo adquirido localmente. E mudam a cada semana até um ciclo de 12 semanas. O azeite é todo biológico e local, não se fritam alimentos e, portanto, quando visitamos as cozinhas não há fritadeiras, porque não se fritam alimentos ali. Em cada cozinha, e este é um aspecto essencial, há uma ecónoma que é encarregada da gestão das entregas, organização e estoque, mas quando nós vamos visitar, na verdade, não havia estoque, porque as entregas são feitas diariamente, ou 2 ou 3 vezes por semana, para aquilo que está planeado, mas que é, como aqui diz isto, é extremamente importante, e acho que diz aí algures, é feito em volta de abril, maio, é reunido com os produtores locais para preparar a produção do ano seguinte. E isto é absolutamente essencial para que funcione, e nós vimos isto agora com a Aric, no piloto, não é? Quão difícil é nós tentarmos fazer isto se não houver planeamento inicial. Portanto, tem que ser planeado com os produtores, o que é que eles têm, o que é que eles podem produzir, porque se houver compromisso de compra, é muito mais fácil fazer. Não é? Fomos também visitar a Escola dos Olivais e a rede Food Link, que é também todo o planeamento ao nível alimentar para toda a área metropolitana de Lisboa, que está a ser feito. Vou passar aqui um bocadinho à frente. Percebemos que aqui há toda uma estratégia de continuidade e envolvimento, que tem uma junta de freguesia, com hortas na escola, compostagem, e onde a cantina é um lugar feliz. Foi isso que nós percebemos e entendemos. É muito interessante as estratégias que aquela equipa tem, e isto é importantíssimo. Há uma equipa multidisciplinar, permanente, entusiasmada e persistente, que se esforça imenso para que isto funcione. Então, eles têm programas de educação e literacia alimentar, onde fazem o Masterchef dos pais. Por exemplo, eles convidam os pais a fazerem concursos e escolhem receitas que passam a estar dentro da emenda semanal. E é totalmente diferente um prato, vamos pensar, um prato tradicional, por exemplo, muitas vezes eles dizem que eles se queixam muito quando são pratos com leguminosas, não é? Mas é totalmente diferente se for o feijão do pai do feijoada à moda do pai do Francisco, se for outra feijoada qualquer, porque passa-se a chamar assim, passa a existir na emenda, e os miúdos aderem de uma forma completamente diferente. Eles têm mascotes e vestem-se de vegetais, aqueles vegetais que ninguém gosta, têm uma mascote para ir à escola e à cantina nesse dia. Portanto, tem uma multiplicidade de ações que são extremamente interessantes e tem uma estratégia para lidar com o principal elemento dificultador, que é o quê? Os pais, curiosamente. Portanto, muitas vezes são quem boicota mais a estratégia
E a estratégia ali é muito simples, é uma senhora que está preparadíssima para dar assim uma chaga de 2 horas aos pais difíceis. E, portanto, quando há um pai difícil, ele é chamado à escola e tem que ficar 2 horas a ouvir os argumentos daquela senhora de porque é que isto é o melhor para as crianças. E nem que seja porque o pai não quer voltar a passar por aquilo, acaba por chatear menos e pedir e deixar que isto aconteça. Fomos também a Montemor, onde há toda uma estratégia de o semear alimentar local de Montemor. Visitámos a Herdade do Freixo do Meio, conhecemos a cooperativa Minga, que também colabora neste desafio, ajuda a juntar agricultores, pequenos agricultores locais e a fazer o escoamento para as cantinas. E aqui uma das grandes aprendizagens será o facto de ser um processo independente de financiamentos, com forte componente de sensibilização, comunicação e literacia alimentar. E isto é muito importante, nós estamos a fazer este projeto e a começar e ele tem que ser agarrado pelos municípios, pela comunidade intermunicipal, pelos grupos de ação local, ele não pode ser dependente de projetos. Portanto, nós estamos a fazer isto como um começo que seja um compromisso e por isso também um compromisso político e um compromisso das entidades de que queremos fazer isto. Não é? E dos próprios pais, de toda a comunidade escolar, de que se começarmos a fazer isto é para continuar, independentemente de haver financiamentos ou não, porque muitas vezes o recurso que é necessário é simplesmente vontade, boa vontade. E, portanto, estamos a dar agora os recursos que são conhecimento para que se possa fazer. Para quê? Portanto, temos também os projetos pilotos, em que é em Mértola, em que já existia esta rede alimentar e agora estamos a testar e a tentar perceber as várias soluções logísticas. Por exemplo, em Mértola, todas as escolas que não são na sede de concelho foi adjudicada às IPSS. As IPSS têm hortas, estas hortas ecológicas, onde põem também produto e, por sua vez, já definiu uma meta, que a meta para Mértola é abastecer todas as cantinas escolares com sopa, salada e fruta 100% local e biológica no prazo de 2 anos. E isto é muito importante, haver metas definidas que estejam assumidas e está a trabalhar para isto. O piloto em Ourique foi desenhado e já foi implementado e daqui teremos também lições interessantes, mas foi muito interessante. Por exemplo, foi a primeira vez que tiveram carne de porco alentejano na ementa, em Ourique. Não é? É engraçado, mas foi preciso haver um projeto piloto deste para a carne de porco alentejano, sendo Ourique um dos municípios que mais se destaca, a aparecer nas ementas dos meninos. Próximos passos, estamos a avançar então com o piloto de Castro Verde, vamos fazer mais um workshop de contratação pública em que vamos trazer para cima da mesa e treinar com todos como é que podemos fazer isto, uma das partes que parece ser para muitos a mais delicada, vamos fazer na prática, cadernos de encargos e especificações técnicas e depois teremos um retiro entre junho e setembro, onde em conjunto e já com todas estas aprendizagens e inspiração, o que nos vamos fazer é juntar todos os stakeholders e desenhar como é que poderá funcionar a nossa bacia alimentar regional. E, portanto, para terminar, só dizer que, como nos disse Anatole France, para conseguir grandes coisas é necessário não apenas planear, mas também acreditar, não apenas agir, mas também sonhar, e este é mais um projeto que parte muito do sonho e do acreditar, e depois trabalha muito, com muito planeamento para agirmos e conseguirmos realmente fazer esta transformação. Obrigada. Muito obrigado. Foi uma excelente apresentação de como nos fazer acreditar naquilo que eu ao início achava que era difícil também pelas questões da contratação pública. E estava a imaginar que estamos sempre partilhados com isto e a sua apresentação foi excelente também por isso, por tocar nesses pontos. E fazer votos para que mais territórios, mais bacias surjam. Passava agora a palavra então para a apresentação do próximo projeto. Raya. Bueno, obrigado pelo convite a Simbal. É um prazer estar aqui. Eu não falo português. Tentarei falar portunhol, mas não sei. Então, vou falar do projeto Raya. O projeto Raya é um projeto de cooperação com Espanha e Portugal, um POCTEP, liderado pela Agência de Gestão da Agricultura e Pesca de Andalucía, onde eu trabalho. E o objetivo principal é identificar necessidades do território e soluções com inovação. Esse é o principal. Está ambos lados da fronteira entre Espanha e Portugal, mas hemos diseñado una región que tiene 30 kilómetros
de la línea fronteriza. Ese es el objetivo principal. Pero también tienen otras regiones, porque Bella está afuera, pero está dentro. Entonces, no sería el objetivo principal, pero serían los objetivos secundarios. La provincia de Huelva, en España, Baixo Alentejo y Algarve. El trabajo busca la identificación das necesidades de innovación rural. Queremos dar origen a un plano de actuación y crear una red de agentes de innovación rural en este territorio. ¿De acuerdo? Es un proyecto de gobernanza territorial y transfronterizo. Y buscamos valores agroalimentarios, muy similar a Terra Alimenta. Siento mucha envidia de Terra Alimenta cuando he escuchado. Y queremos una diversificación económica en las zonas rurales de este territorio. Buscamos elaborar un plan de acción, atraer personas, atraer empresas, atraer nuevas actividades, crear desenvolvimiento, diversificación económica. Y también un punto importante es reforzar las capacidades de la administración pública y privada para la innovación y el emprendedurismo. Entonces, si ven en los resultados que esperamos, el principal es crear una red, queremos una red fuerte en este territorio para la innovación. Esa red, una vez creada, debe desarrollar un plan de acción que lleve a proyectos muy concretos. O sea, la idea es desarrollar una red durante 2024 y que esa red cree un plan de acción y cree proyectos concretos que empiecen en 2025. Para ello, queremos recoger primeramente un catálogo de desafíos de innovación. Ya hemos comenzado con eso y más tarde invitaré a quien está aquí presente para que se una a nosotros. Y también tenemos una parte importante que es la formación. Más de 100 personas en nuestro objetivo, con capacidades mejoradas, enfocadas en la innovación, pero también en cuestiones transversales del mundo agrícola. Es un proyecto que tiene una duración de 30 meses, comenzó en julio de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2025. Es cofinanciado con un financiamiento del 75% y tiene un orçamento de 1.008.000 euros. ¿Vale? Aquí. Los parceiros lidera Agapa, a miña empresa, Simbal, que conocen bien, la Comunidad Intermunicipal de Baixo Alentejo. Está también la Asociación de Defensa do Patrimonio de Mértola, Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, en España, la Diputación Provincial de Huelva, la Comisión de Coordinación de Desenvolvimiento Regional de Algarve, Asociación para el Desenvolvimiento do Concello de Moura, la Cámara Municipal de Mértola, Cercania Consultores de España y Asociación In Loco de Portugal. Y estas son las 6 actividades, son las actividades normales de un POCTEP. Ya hemos comenzado con la actividad 1, que fue la definición do cuadro de asao transfronteriza, un cuadro temático y un cuadro geográfico. Un cuadro geográfico, el que expuse, el cuadro temático muy ligado a la PAC, a PEPAC y a todos los fondos europeos que son los que financiarán los proyectos. La actividad 2, que es la creación de una red transfronteriza de la zona de raya, también comenzó. Hicimos presentación de 2 proyectos en Castromarín, Serpa e Mértola en Portugal, en Cartaya, Santa Bárbara de Casa y Cortegana en España. A partir de ahí, agentes del territorio se unen al proyecto. Siempre queremos que se unan más para formar una red fuerte y densa, tupida. Y ahora mismo estamos en la actividad 3, que es la elaboración de un plan de acción transfronterizo para promover los sistemas alimentarios y de vida sustentables y en armonía con la naturaleza. Es un plan transfronterizo que comenzará con una actividad de hackathon. Eso es que vamos a hacer unas actividades en las que se unirá toda la red y estamos buscando desafíos, que todos los agentes del territorio, todos los actores, nos digan cuáles son los desafíos más importantes y a partir de ahí busquemos soluciones, todo el mundo junto. Será una red que lo tendremos que hacer en 3 sesiones. Como he dicho también antes,
la actividad de 4, la formación, el refuerzo de las capacidades, es muy importante. Ahora mismo hemos comenzado, que está coordinando Simbal, una formación en fondos europeos, para que todos los actores sepan cómo aprovechar los fondos europeos que tenemos presentes. En mayo comenzarán una actividad formativa sobre biodiversidad y otra actividad formativa sobre economía biocircular, que están coordinadas por CCDR. Y también este año habrá una actividad formativa de compra pública de innovación, que lo coordinará AGAPA. ¿De acuerdo? La actividad 5, actividad 6 son actividades normales impuestas por el PUCTEP, gestión de proyectos y comunicación. Este esquema es la vida del proyecto. Como he dicho antes, comenzó con un grupo iniciador. El grupo iniciador son las entidades de cámaras y ayuntamientos que se han unido a la red, es la red más administrativa, ahí es la parte de la administración. Pero también hemos buscado actores territoriales, con la presentación que hicimos en el territorio, durante 2023 y ahora entre 2024. Con ellos dos hemos creado la red. La siguiente actividad será el Hackathon. Comenzará en junio de 2024 hasta septiembre de 2024. A partir de ese Hackathon tendremos un catálogo, un mapa de las necesidades, un plan de acción. Y también seleccionaremos los proyectos más importantes para tener 2 Living Labs, que comenzarán en septiembre de 2024, pero también proyectos para POCTEC y proyectos para compra pública de innovación. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo tendremos actividades de formación tanto en 2024 como en 2025. Las primeras actividades de formación están puestas, pero las actividades de formación para 2025 serán las que necesite la red. O sea, la misma red dirá qué actividades de innovación son las más importantes. Y por último, este es el convite que quería hacer a la actividad que tendrá lugar, comenzará el día 5 de junio en Trigueros, en España, muy cerca de Huelva, muy cerca de la autovía, por lo tanto muy cerca de llegar. Y tengo aquí folletos, luego quien quiera le puedo repartir alguno para que se unan. Y lo que nos interesa es que colaboren diciéndonos cuáles son las necesidades que ven más importantes en su territorio, en todos los ámbitos de innovación agraria y agroalimentaria. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Muito obrigado y animo a que júntese a rede nossa de Gaia. Muito obrigado, Ángel. E afinal sabe expressar-se praticamente em português, muito claramente. Muito interessante. E então, para concluirmos esta primeira parte de apresentações, Maria, por favor, projeto Links Connect. Hola. Hola. Muchas gracias a Simbal por este honor y por esta invitación. Muchas gracias y pido disculpas porque mi portugués no existe y mi portuñol es bastante pequeño. Voy a hablar castellano y voy a hablar despacio. Yo vengo a contaros un proyecto con el que soñamos y se ha hecho realidad. Es un proyecto en el que me vais a permitir que hable un poco de la historia. Me vais a permitir que vuelva 20 años atrás y empiece explicando por qué los sueños a veces se hacen realidad. Nosotros teníamos... Nosotros en el año 2000, finales de los años 90, descubrimos que una especie ibérica, ¿vale?, se estaba extinguiendo. Pero no solo se estaba extinguiendo, es que estaba al borde de la extinción. Esa especie era el lince ibérico, que es una especie que nos define más allá de la raya. Llega a todo Portugal y toda la península ibérica.
El lince ibérico quedaban solo 90 ejemplares en 2 zonas de Andalucía, en Huelva, en la zona conocida como Doñana, y en Jaén, en Andújar. Solo 2 poblaciones con muy pocas hembras y al borde de la extinción. ¿Por qué? Porque su principal presa, el conejo, había sufrido graves enfermedades y estaba con poblaciones al límite y zonas donde estaba totalmente desaparecido. Después, porque el lince, el hábitat del lince lo estábamos cambiando nosotros. Estábamos usurpando sus zonas y lo estábamos arrinconando. Después, porque hasta hace poco era una pieza cinegética y además era una especie carroñera y era una especie por la que se pagaba por su muerte, porque junto con los lobos y junto con los zorros se consideraba que era peligrosa, entonces se cazaba. Esto hizo que estuviera a punto de desaparecer. Solamente quedaba, mirad, 2 núcleos muy pequeñitos. De pronto, en la lista roja de los animales en peligro de extinción, lo califican como especie en peligro crítico de extinción. Está casi a una especie de el mamut o el dientes de sable de desaparecer, y nosotros seríamos los culpables. Se decide, vista esta urgencia, en empezar a trabajar en la recuperación. Se pide un primer proyecto LIFE, que lo pide la Junta de Andalucía, y lo único que se trata es de evitar que esas 2 zonas empiecen a perder también ejemplares. Entonces, lo que se trata es un poco de fijar la población, esos 2 núcleos, ¿vale? Solamente teníamos 2 en aquel momento. A final de 2018 ya teníamos esos 2, más 4 más un montón de cosas, pero empezamos con 2 núcleos. En este momento también se decide que vamos a hacer como un centro de cría. El primer centro de cría que se hace en Doñana y tiene como idea ser un reservorio genético por si la especie se pierde, porque estábamos casi convencidos que la especie se perdía. En este proyecto, ¿vale? ¿Qué fue lo que se hizo bien? Se hicieron algunas cosas no bien, pero ¿qué fue lo que se hizo bien? Que participó todo el mundo, que como parceiros fueron ganaderos, la administración, empresas privadas, empresas públicas, fue todo el mundo, cazadores, todo el mundo quería recuperar el lince. No fue solamente un proyecto de la administración o un proyecto de Bruselas, fue un proyecto de la población local, de las empresas privadas, de los ayuntamientos, de las freguesías, todo. ¿Y qué es lo que queríamos? Pues, ¿qué íbamos a hacer? Gestionar el territorio, el conejo, que quizás era lo más importante, reducir las muertes no naturales, que en aquel momento todavía se utilizaban lazos, todavía se utilizaban cepos, todavía se veía al lince ibérico como una alimaña, como un animal dañino. Entonces, para nosotros esa era muy importante. ¿Qué era también muy importante? Dado que participaba todo el mundo, era muy importante trasladar esa opinión a toda la población, con acciones de sensibilización y de divulgación. En el segundo live, ¿qué intentamos? Pues en el segundo live ya lo que intentamos fue crear, además de consolidar las 2 poblaciones, crear 2 poblaciones nuevas. Bueno, lo intentamos y funcionó.
una en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y otro en la provincia de Jaén. Empezamos a reintroducir en esa zona y realmente lo conseguimos, realmente se consiguió tener ya cuatro poblaciones. En este segundo live, Portugal todavía no estaba. Portugal en este segundo live estaba como observador. Sí participaba porque sí estaba en contacto con el proyecto que se estaba desarrollando en Andalucía, pero todavía no era parceiro. En el siguiente live, que fue el live, fue Iberlince, ¿vale?, que fue quizás el proyecto más poderoso, más importante que ha pagado nunca la Unión Europea. Quizás ha sido el proyecto en el que ahora todo el mundo nos mira para recuperar sus especies. En ese proyecto ya Portugal sí estuvo de parceiro. Eso fue muy importante, porque también en ese proyecto descubrimos que los linces podían nadar, podían pasar perfectamente de un sitio a otro. Y para nosotros realmente no solo eso, descubrimos que los linces podían tener más de 2 crías, descubrimos que los linces podían sobrevivir a escenarios no tan buenos, y descubrimos que la península ibérica era maravillosa para tener linces. En ese proyecto fue cuando por primera vez se reintrodujeron linces en Portugal. Fue un momento muy emocionante en el que todos lloramos mucho porque parecía increíble. También se reintrodujeron linces en Extremadura y en Castilla-La Mancha, ¿vale? Se empezó a mirar nuevas zonas para el siguiente proyecto, porque no nos paramos nunca, ¿vale? Se crean nuevos centros de cría, ya muy preocupados por la baja calidad genética. Se intenta en esos centros de cría hacer liberaciones de linces en la nueva zona, teniendo en cuenta la genética que estos linces iban a aportar a los linces que ya estaban o a los linces que estaban cerca, ¿vale? No vale de nada crear poblaciones aisladas que no se pueden poner en contacto unas con otras y que nosotros genéticamente no podamos hacer. Yo creo que ha sido lo único en lo que hemos manejado un poquito los hombres, en reforzar genéticamente una especie. Bueno, de 99 empezamos con 155 individuos. Es importante que recordéis los 99 y los 155, porque eso es soñar. Bueno, pues ya estamos en... Bueno, no me deja. Ahora ya estamos en nuestro proyecto. Tengo que decir que LifeLink Connect es la envidia de todos los que sueñan con un proyecto de recuperación de una especie. ¿Por qué? Porque de esos 90 pasamos a esos 55 y en el censo de 2023 vamos a alcanzar los 2.000 ejemplares. Eso no lo ha conseguido más que un proyecto, que es el famoso proyecto del oso panda, y eso con muchísimo mimo. Nosotros tenemos menos mimo, nosotros echamos a los animales al campo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos 18 millones de euros. En el anterior proyecto teníamos un poquito más porque necesitábamos más zonas. En este proyecto tenemos ya algunas zonas de reintroducción. Vamos a crear 2 zonas nuevas, una sería en Murcia y la otra sería en Granada, dentro de Andalucía. Y vamos a hacer algo muy importante, que es consolidar las zonas del anterior proyecto y sobre todo, y lo que es más importante para el lince, conectar esas zonas entre ellas. No vamos a crear nunca más poblaciones aisladas porque es lo que puede conducir a que desaparezca.
Bueno, nosotros vuelve a coordinar, en este caso siempre ha sido la Consejería de Medio Ambiente, hemos cambiado ahora de sostenibilidad, después de agricultura, después de eso, pero la Consejería de Medio Ambiente siempre ha liderado los 4 proyectos. Y tenemos el orgullo de que tenemos como socios 3 socios portugueses, que para nosotros son muy importantes. Tenemos al ISNF, al que le doy las gracias, a Simbal, al que también le doy las gracias, y a Infraestructuras de Portugal, que para nosotros es muy importante, porque eso puede evitar una de las causas que nos preocupa, que son los atropellos, ¿vale? Que es lo que os invito también a que veáis nuestra web, ¿vale? Bueno, a ver, ahí es donde estamos. Ese es el territorio lince ibérico, ¿vale? Pero también os digo que el campo no tiene puertas, con lo cual hay un lince portugués que llegó a Barcelona, otro lince portugués que anduvo por las murallas de Lugo. Bueno, pues una vez que tú los pones en el campo, ellos son libres. Y esperamos que pronto en toda la península ibérica podamos decir que es territorio lince ibérico. Fijaros dónde empezamos al principio y dónde estamos ya ahora. Bueno, estos son nuestros socios. Como veréis, volvemos a tener de todo. No solamente tenemos administración, volvemos a tener de todo. Volvemos a tener empresas privadas, que es muy importante que las empresas privadas estén en los proyectos de conservación, ¿vale? Tenemos científicos, que también es muy importante que estén, sobre todo en la parte de genética y en la parte que los técnicos no llegamos. Tenemos administración, tenemos conservacionistas, tenemos a BBF, tenemos a CDB Habitat, tenemos al Ministerio, tenemos, bueno, pues universidades, tenemos de todo, ¿vale? No somos 2 países, ya somos un solo país. Porque el lince, además de la raya, pues nos ha unido. O sea, somos un solo país a efectos de un proyecto, ¿vale? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues nuestros objetivos serían aumentar el tamaño de las poblaciones. Casi estamos en el meridiano del proyecto, ya vuelvo a decirlo, estamos casi en los 2000 linces, ¿vale? Eso sería bueno. ¿Qué es lo que para nosotros es muy importante? Tenemos que conectar esos núcleos que hemos creado, porque si no volveríamos a empezar otra vez desde hace 23 años y no queremos eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Creamos poblaciones, pero las conectamos. ¿Qué hacemos para eso? Ya hemos consolidado los 2 núcleos, ya tenemos 2 núcleos nuevos creados y ahora lo que tenemos que hacer es fomentar lo que llamamos los stepping stones o los trampolines, los núcleos intermedios, ¿vale? Ocuparnos de que en los núcleos y en los núcleos intermedios el conejo no tenga crisis, haya siempre conejo, ¿vale? Que el hábitat tanto de los zonas consolidadas como de los trampolines esté absolutamente cuidado y todo eso. Y algo también importante es mantener el nivel de atropellos o de caza ilegal en unos niveles que no suponga ningún peligro para la especie. Antes había un atropello y era un drama terrible. Sí, 99 linces atropellan una hembra, es horroroso. Ahora con 2000, pensar que además el lince necesita un territorio muy extenso. Una hembra necesita un territorio que depende de la cantidad de conejos, puede llegar hasta las 500 hectáreas, una sola hembra. Con lo cual, cada vez que hay cachorros, cada vez que hay nuevos cachorros, esos cachorros deben salir de ese territorio y buscar territorios nuevos. Por lo tanto, hay algunas cosas que son inevitables, como son los atropellos, por mucho que Infraestructuras de Portugal y Ministerio de Portugal procure hacer. Pero eso no pone ahora mismo, los atropellos no ponen ahora mismo en peligro el buen estado de salud
de la especie. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues seguimos preocupados por la genética del lince, seguimos traslocando y seguimos liberando y seguimos reforzando las poblaciones de lince con animales procedentes de los 4 centros de cría. Portugal tiene un centro de cría en Silves, y que esos reforzamientos que hacemos, que algunas veces son de animales en libertad, sean genéticamente aceptables en los otros. También tenemos gestión de hábitat. Bueno, el lince ha demostrado que puede vivir en un olivar, que todo es una cuestión de que haya conejos, que luego él ya buscará dónde criar, pero en Córdoba hay montones de linces, en olivares y en Jaén también. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, este sería como el resumen del proyecto. Aquí veis cómo conectar, aumentar, reducir, involucrar, asegurar e innovar. ¿Vale? Creamos nuevos territorios, gestionamos la población, mejoramos el hábitat, intentamos evitar atropellos, haciendo que las carreteras sean más seguras, porque hacer que las carreteras sean más seguras no solamente es bueno para el lince, sería bueno también para nosotros, para evitar accidentes. Difundimos la importancia de conservar el lince, mejoramos el trabajo y hablamos con la gente. Porque al fin y al cabo los vecinos de nuestros linces es la población de las... ¿Qué esperamos? Pues esperamos que dentro de poco no haya diferentes poblaciones, que lo que haya es una metapoblación ibérica. El lince ibérico vive en la península ibérica. Entonces tenemos que conectar todas las poblaciones para conseguir eso, que él viva en su sitio, que es la península ibérica. También tenemos que conseguir, ya hemos conseguido que el lince pase de en peligro crítico de extinción a en peligro de extinción, y tenemos que conseguir que pase a vulnerable, porque eso indicaría su buena salud, eso indicaría que es sostenible por él mismo. Y eso sí que sería recuperar del todo una especie. Bueno, pues consolidamos los núcleos, las dos poblaciones, esas poblaciones nuevas que estamos creando tienen que tener más de 5 hembras, lo cual os vuelvo a hablar, son muy grandes los territorios que necesitan esas hembras. Queremos que haya por lo menos 3 conejos por cada hectárea dentro de esos territorios de las hembras. Eso es casi otro sueño, pero estamos también en ello, También queremos que la diversidad genética sea mayor de lo que es ahora. Queremos que todo el reservorio genético que está en los centros de cría esté en el campo, esté en los linces en libertad. Queremos que la tasa de atropellos disminuya. Estamos también en ello, ¿vale? Y queremos que disminuya también la tasa de mortalidad por acciones ilegales. El resultado que tenéis ahí, ¿vale?, es sobre la población anterior. Ahora os puedo decir que el año pasado, el año 23, hemos tenido solamente 4 o 5 casos de accidentes, dejémoslo en accidentes, de cazadores hacia el lince. Bueno, que es también muy importante, pues cómo hemos consolidado la población que admita al lince como un vecino más. ¿Qué queremos? Pues queremos que el sueño ya sea del todo, que ya sigamos soñando, ¿no? Queremos tener una metapoblación, queremos que la gente que vive con el lince lo acepte de una manera absoluta, queremos que esa gente vea en el lince también un generador de riqueza, queremos que esa gente piense que el Alentejo, además de esos pueblos maravillosos que nos ha enseñado
Fernando tenga también una joya absolutamente más valiosa que el oro, que es el lince ibérico. Y bueno, y aquí estamos todos los que hacemos posible que el lince sea ahora mismo un orgullo, un motor económico y nos una en un solo espacio, que es la península ibérica. Tenemos al lince representando industrias como el corcho, tenemos a los guardianes del lince que nos ayudan y nos protegen, tenemos a un pueblo dedicado a poner linces, que son las aldeas de Olince, donde tú puedes ir a ver linces. Tenemos cuentos donde les contamos a los niños lo maravilloso, o más bien ellos nos cuentan a nosotros lo maravilloso que es tener un lince. Tenemos personas que nos apoyan, tenemos innovación en las carreteras, ¿vale? Sistemas novedosos. Tenemos información en las estaciones de tren, que nos dicen que tenemos linces y que tenemos que apoyarlo. Damos premios a las personas que mejor lo hacen. Tenemos a los cazadores. Yo creo que estamos cerca de ese sueño que empezó hace 23 años. Y sobre todo lo que tenemos, aparte de todas las partes técnicas y aparte de todo lo que os he contado, lo que tenemos es un pueblo orgulloso de su implicación en la conservación de la naturaleza y en la herencia que le van a dejar a sus hijos. Así que con esa gente que trabaja con nosotros, es muy fácil cumplir sueños. Muchas gracias. Muito obrigado. É fantástico o entusiasmo que todos vocês trouxeram nas vossas apresentações, o entusiasmo que nos transmitiram de sonhos, de objetivos, de problemas que transformaram ou que tentam transformar em oportunidades e tão distintos como os projetos que o Fernando apresentou, este projeto Terra Alimenta que a Marta apresentou, o projeto Raia, o projeto Links Connect e de facto é com colaboração, com envolvimento, não é só temos um problema, vamos tentar resolvê-lo, é sempre mais difícil. Ou com a Dinamarca, ou com Torres Vedras, ou com os territórios da Raia, ou com toda a Península Ibérica, com todos os possíveis intervenientes, eu acho que está aqui um excelente exemplo. Mais uma vez, dar os parabéns à Simbal por ter conseguido trazer 4 excelentes exemplos, enfim, que depois podem ser decompostos, da importância do bom relacionamento institucional dos países, das regiões, dos municípios, das populações. Não me esqueço do projeto Terra Alimenta, que é, de facto, com municípios e buscar bons exemplos e, portanto, concretizar sonhos. Para mim foi excelente esta apresentação, a história que a Maria nos trouxe, e agora termino pela minha parte e colocava então à disposição, o microfone à vossa disposição, questões que queiram colocar a qualquer um dos participantes. Estejam à vontade. Identifiquem só para nós percebermos quem são ou que área de interesse é que têm, só por essa razão. Exatamente. Agradecer também a gestão do tempo, a gestão do tempo que foi muito, enfim, não. Enfim, eu não queria estar aqui a encher chouriço, como se costuma dizer, mas de facto a importância, o Fernando tocou logo isso na apresentação inicial, que é a sustentabilidade é mesmo isto. Não é só um chavão, não deve ser entendido como um chavão. Eu não o entendo, acho que nenhum de nós aqui o entende. Mas, de facto, do ponto de vista económico, social, ambiental, de saúde, esta apresentação que a Maria nos apresentou no fim, nas estações de trem, nos artesãos, portanto, isto também tem importância, traduz-se em economia local, a venda. Eu achei interessantíssimo, é que é mesmo tão simples. As pessoas precisam de fazer sopa nas cantinas, precisam de fruta, portanto, isto é tão simples, tão óbvio, e muitas vezes não se vê o que está perfeitamente à vista.
Talvez já tenham pensado em alguma questão, em questões para colocar. Francisco, João, estou-vos a provocar. Pronto, João Alves, do ICNF. Eu queria aqui apenas reforçar o papel e o contributo que a Simbal tem tido neste projeto Links Connect, uma vez que a sua participação assentou muito no envolvimento da sociedade, no esclarecimento e na informação das populações, mas que, efetivamente, a reintrodução do lince ibérico em novos territórios e o aumento da população, como a Maria disse, é, de facto, o resultado de um esforço da administração, de técnicos da administração, de investigadores e professores das universidades, mas só foi possível porque houve uma adesão muito grande da parte das populações, dos proprietários, dos gestores, dos autarcas, que foram informados, foram esclarecidos por muitas pessoas que trabalharam neste projeto e trabalham neste projeto e que compreenderam que o lince ibérico fazia parte de todo o sistema natural, de todo o ecossistema da Península Ibérica e que haveria a ganhar em trazê-lo de volta. E de facto, houve um trabalho, houve muitas dúvidas, houve muita ansiedade, as pessoas estavam receosas que o regresso do lince pudesse criar problemas que não permitisse, por exemplo, que a caça se praticasse em determinados territórios, ou que a agricultura viesse a ser condicionada, ou que o aproveitamento das suas propriedades pudesse ser limitado, mas isso não aconteceu. Obviamente que o lince, de vez em quando o coelho escasseia, o lince tem que comer alguma coisa e pontualmente, quer em Espanha, quer em Portugal, o lince recorre a outras fontes de alimento. Mas tem sido feito um esforço muito grande para compensar esses prejuízos pontuais, sendo certo que as pessoas também já compreenderam que a presença do lince também tem efeitos benéficos nos sistemas naturais. Portanto, o lince consegue melhorar as populações presas das quais se alimenta. Portanto, o lince é assim, quer dizer, se tiver à sua disposição um coelho que começa a estar afetado com alguma doença ou um coelho perfeitamente num estado de saúde total, é mais fácil para o lince capturar o coelho que já está, que já não consegue fugir tão rapidamente, e se há um surto de uma epidemia que está a aparecer num determinado local, ele provavelmente, em muitas situações, consegue dublar a expansão desse surto nos coelhos, ou mesmo, por exemplo, na população de perdizes ou de outras espécies cinegéticas. Nós temos exemplos na zona de Mértola, em que numa zona de caça turística, onde se iniciou a reintrodução do lince, o proprietário percebeu que a gestão dos seus ungulados que tinha naquela propriedade estava a ser feita naturalmente pelos linces, porque alguns dos exemplares que foram ali libertados perceberam que tinha à sua disposição gamos ou outros ungulados e começaram a fazer uma gestão que o proprietário, o gestor cinegético, deixou de ter que fazer artificialmente, ou seja, andar a abater exemplares que não estavam perfeitos e, portanto, a população dos ungulados melhorou substancialmente pela ação do lince ibérico. E, portanto, estamos também a tentar, através dos mecanismos da PEPAC, da Política Agrícola Comum, criar mecanismos de compensação. Iniciámos em 2023, estamos a tentar continuar em 2024 e estamos a fazer um caminho no sentido de conciliar e de compatibilizar a presença do lince nestes territórios. Mas estes territórios, e como a Maria mostrou ali em alguns daqueles diapositivos, têm já o lince como um fator de valorização desses territórios e diferenciação desses territórios. Há pequenas empresas que se foram constituindo na zona de Mértola
para criar percursos turísticos para os visitantes que ficam encantados com a possibilidade de observar e fotografarem o lince. Há cerca de 2 meses nós recebemos na plataforma do ICNF uma comunicação de um casal de franceses que tinham vindo fazer turismo a Portugal e foram a São João dos Caldeireiros, e naquele observatório do lince que foi construído junto à igreja, quem conhecer, por ação da DPM, tiveram a sorte de ver 2 juvenis de lince a brincar ao longe, fotografaram, fizeram um pequeno vídeo e mandaram-nos. E, portanto, esta informação, esta divulgação é uma mais-valia para estes territórios, para estas populações, que de facto não têm muitas atividades económicas que as possam manter, e por isso é uma mais-valia. Na zona de Alcotim, para onde os linces foram, por sua vontade, por sua escolha, atravessaram a Ribeira do Vascão, estabeleceram-nas em 2 zonas de caça com boa capacidade de suporte, e na zona de Alcotim fizemos com uma intervenção com uma empresa local, criou-se ali um roteiro turístico, as aldeias de lince, com esculturas, com o agente local, com as populações locais, recorrendo ao artesanato local. Estava ali também uma fotografia de um artesão a colar pedras num lince, pedras de xisto, e, portanto, as aldeias do lince já têm um roteiro que é um atrativo para estas pequenas aldeias. E, portanto, era só salientar e dar só aqui mais uma nota. Em 2024, completam-se 20 anos sobre o primeiro convénio que foi assinado entre Portugal e Espanha, em Santiago de Compostela, em que os 2 governos reconheceram a necessidade de fazer algo para impedir que o lince se extinguisse. Foi em Santiago de Compostela que 2 ministros, um por Portugal e outro por Espanha, subscreveram esse convénio. E é também em 2024 que se completam 10 anos sobre o início da reintrodução do lince em Portugal. E só fruto deste trabalho conjunto e do envolvimento e esclarecimento das populações teve o sucesso que está a ter. Pronto. Muito obrigado. Pronto, parece-me que cumprimos os nossos objetivos em termos de timing, que é sempre bom. Agradecer aos parceiros, à Maria Navarro, ao Ângelo, à Marta e ao nosso moderador, que tão brilhantemente conseguiu conduzir os trabalhos. Também acho que foi mais ou menos pessoal, não levantou muitos problemas. Agradecer também aos convidados, dos parceiros, dos diversos parceiros dos projetos também que estiveram aqui connosco hoje. Convidá-los também esta tarde, vamos ter ali no espaço Aprender Mais, onde temos a exposição do lince, convidá-los a passar lá para verem a exposição do lince, que acho que é uma exposição que está muito, muito bem conseguida. E vamos ter, a partir das 17 horas, o Jorge Serafim, que vai contar as histórias e lendas do lince também, ali normalmente dedicado aos mais novos, mas que a todos podem assistir, porque o Jorge Serafim, de facto, é sempre um comunicador de excelência, e, nesse ponto de vista, parece-me que também cumprimos bem essa parte da divulgação. A exposição já correu um conjunto de concelhos, falta ainda correr mais uns quantos. Veio ultimamente de Ferreira do Alentejo para Alvibeja e depois ainda irá para outros locais. Da parte da comunidade intermunicipal, portanto, o que nós temos tentado fazer, de facto, é juntar as pontas soltas, é criar condições para que consigamos ter um território mais resiliente, porque o nosso território, como já aqui foi falado, ainda trabalha um bocadinho a 2 velocidades, portanto, temos uma zona mais a norte, que é banhada pelo Alqueva e que tem regadio e que nos últimos anos desenvolveu bastante, nomeadamente a questão do olival, do amendoal e de outras culturas, e mais a sul temos uma zona de sequeiro, também como reserva da biosfera, que ali no concelho de Castro Verde, principalmente. Temos também o Parque Natural, portanto temos um conjunto de Parque Natural do Val do Gadiana, temos um conjunto de um território muito diversificado
e que, de facto, estes projetos esperamos que contribuam para ganhar mais resiliência e não apenas aumentarmos o número de linces, que é importante, mas também aumentarmos o número de pessoas, porque é fundamental no nosso território. Portanto, é isso que nós vamos tentando fazer todos os dias, juntamente com os nossos municípios. Nós temos municípios em que mais de 1/3 da população tem mais de 65 anos de idade. E desse ponto de vista, torna-se cada vez mais complicado dar resposta a essas pessoas menos novas e também termos mão de obra para trabalhar, porque temos essa dificuldade e é um desafio também constante, que está a ser colmatado muito dele por pessoas que vêm dos mais variados pontos do mundo, já para cá, e portanto estamos aqui numa fase também de readaptação a estas novas realidades, e da parte da comunidade intermunicipal o que nós vamos tentando é trabalhando com os parceiros portugueses, espanhóis, de outros pontos da Europa, para percebermos também boas práticas que existam, que possam ser transpostas para cá, aproveitarmos este financiamento para fazer também projetos piloto, para que possam ser replicados, e às vezes também não correm bem. Portanto, também a ideia destes projetos também é testar, para ver o que é que conseguimos, e da nossa parte depois iremos continuar este percurso, aguardando agora que o 2030, que tem dado um bocadinho atrasado, mas que também nos possa dar aqui outros instrumentos para podermos continuar a fazer aqui do Baixo Alentejo um território em que toda a gente queira visitar e queira cá viver. Obrigado.